Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Consultório. O episódio de hoje está muito especial, de verdade. Eu estou aqui nessa mesa com a médica Fernanda Braga Albuquerque, que além de nossa cliente, construiu com a gente o programa Clínica em Ação. A gente vai contar tudo isso para vocês. E como sempre, esperem por verdades postas à mesa e muitos insights para quem está empreendendo na área da saúde. Fernanda, obrigada por você estar aqui compartilhando tanto conhecimento. Obrigada. Espero que a nossa conversa inspire também outros colegas, Ana. É um prazer estar aqui, fazer parte dessa jornada com a HubCity. E eu acho que se mais pessoas tivessem acesso a essas informações, a saúde, pelo menos no nosso Brasil, estaria melhor para todo mundo. Né? Então, obrigada. Que bom que a gente está aqui hoje. Perfeito, Fernanda. E inspiração é quase que o seu sobrenome, né? A gente sempre diz que quando você está nos espaços, você consegue realmente contagiar as pessoas com a sua trajetória, com a sua formação, com a forma como você lida com tudo isso. E sendo a Fernanda, além de médica, empreendedora, sendo a Fernanda mãe, sendo a Fernanda esposa. Fernanda, conta pra gente como que se deu esse caminho empreendedor dentro da sua vida. Porque não é tão óbvio assim, né, quando você ingressa na medicina, você realmente escolher essa trajetória. Como é que isso aconteceu pra você? Então, empreender surgiu para mim como incômodo, né? Uma solução para o incômodo que eu me encontrava. Estava bem empregada, já era servidora pública também, já tinha lá meu concurso na UERJ. Ainda era solteira, sem filhos, e eu estava incomodada com o local que eu trabalhava para uma grande empresa de saúde. E que era um lugar bacana, que me pagava legal, que eu tinha lá meu ticket de alimentação e meu FGTS, que é uma coisa bacana de quem é CLT. Não desmereço isso, é um atrativo pra gente, né? Você saber quanto vai ganhar, que você vai ter seu direito de 30 dias de férias remuneradas. Isso não tem o que discutir. Mas na área da saúde, quando a gente lida com empresas, né? E não é no sentido de ser contra ganhar dinheiro, né? Eu preciso do dinheiro também. Mas eu não estava concordando com o esquema que funcionava dentro da empresa de saúde. E aí eu falei, não adianta eu ficar só reclamando. Então, eu estou brincando de fazer consultório como renda extra, eu já fazia. E eu falei, não dá mais. Isso era 2017, eu estava grávida. Depois, quando minha filha nasceu, eu comecei a jogar toda a energia nisso. E aí eu percebi que eu tinha que estudar, né? Então, eram momentos de desconforto, eu não aprendi isso na faculdade. Tenho pais empreendedores, né? Meu pai fez esse caminho fora da medicina e é muito bem sucedido, mas eu sempre tive esse medo, porque eu estava num grande centro, eu não sou carioca, né? E eu ficava com medo de não ter o dinheiro. Então eu falei, o que eu preciso fazer para garantir que o meu conhecimento técnico também vai me gerar resultado, né, financeiro? E aí eu fui começar essa busca e fui me capacitando, sempre fui interessada por isso. Meu pai falava do Empretec da Sebrae e comecei a jogar energia para o consultório funcionar. Então, comecei de forma muito amadora, não organizada. Eu tinha um produto bom, né? Então, assim, eu falo que eu sempre investi nessa parte, na capacitação teórica e acadêmica, porque eu queria oferecer o melhor para as pessoas que me procuravam. Então, eu tinha um bom produto, mas eu não sabia muito bem como monetizar esse produto ainda para também ser bom para mim, não só para os pacientes. E aí foi uma trajetória de mais ou menos uns 3 anos, o consultório crescendo. Na pandemia, meu consultório cresceu muito, porque eu comecei a cair dentro da rede social mesmo, né? Na pandemia, 2020, 2021, isso foi importante. Não sabia usar profissionalmente, procurei aprender também, fiz um curso de marketing. E aí, em 2022, quando eu já tinha feito uma virada grande no consultório de posicionamento, de mudança de local de atendimento, centralização do cuidado, eu tive vontade de ver coisas diferentes. E aí, como eu sou servidora da UERJ, a UERJ tinha algumas inscrições gratuitas para o Rio Innovation Week. E aí eu falei,
eu ia estar de férias, eu ia entrar de férias, eu saí do consultório, numa sexta-feira, foi o único dia que eu consegui ir, e fui. Peguei o passaporte gratuito da UERJ e fui lá me aventurar, fiquei encantada, vi que tinha umas discussões de tecnologia em saúde, vi o stand da UERJ, agora eu sei que a Bianca estava lá. Exatamente. Filmei e assisti a sua aula. E eu lembro, você estava falando de saúde baseada em valor, não sabia quem você era, mas fiquei assim impressionada, tanto é que eu filmei, né, e comecei a te seguir no LinkedIn. E aí eu falei, poxa, que bacana, tem uma outra área da engenharia que está trabalhando para gerar resultado de saúde, indicadores, e também de remunerar isso de forma justa. E aí comecei a te seguir no LinkedIn. Você não tinha Instagram profissional. Não usava o Instagram. E aí, meu consultório foi se ajustando. Eu fiz uma mentoria com uma colega que tem a mesma formação que eu, muito parecida, e que já tinha tido essa sacada de visão de negócio antes de mim, em São Paulo. Ela me ajudou muito a reconhecer o valor do que eu oferecia, da minha formação. E aí, de repente, vocês apareceram no Instagram, né? E aí eu falei, poxa, meu consultório tá fluindo, já estava no meu consultório próprio, no segundo ano do meu consultório próprio mesmo, sem sublocação de espaço. E aí eu falei, poxa, vou ver qual é dessas meninas aí. E aí eu cheguei na HubSeed numa proposta de querer crescer, de tornar o meu negócio um modelo sustentável, né? Que isso também, da área da saúde, a gente não aprende a fazer. Que não dependa só das suas horas, né? Exatamente. Essa aproximação, Fernanda, foi uma boa surpresa para mim. Eu lembro que a gente trocou algumas mensagens no WhatsApp e aí você trouxe toda essa história, né? Olha, eu te acompanho há 2 anos e eu falei, caramba, que legal, né? Porque pensando especificamente no LinkedIn, e eu também não usava com tanta consistência quanto hoje, mas a gente também se posiciona por lá. E saber que uma profissional séria me acompanha ao longo desse período e que entende que eu consigo entregar transformação para o negócio dela quando a gente traz esse produto, para mim uma confirmação de que o que a gente está fazendo faz sentido, né? Realmente pode gerar transformação. E aí você trouxe alguns pontos, né? Eu sempre pergunto para os nossos alunos, e a gente vai falar do programa aqui, se ele deseja que o consultório seja uma fonte de renda relevante. E aí, por que eu coloco essa palavra de desejo, né? Porque muitas vezes eles fazem como você fez no primeiro momento. Tem o consultório, subloca algumas horas, mas quase que entrega ao acaso o sucesso ou o fracasso daquilo. E quando fracassa, ele diz, eu fiz tudo o que eu podia, na prática não fez quase nada. E se tem sucesso, é quase que uma loteria. Sim. E o que a gente tenta construir aqui, Fernanda, e você sempre fala sobre isso, eu acredito muito nisso, não existe fórmula milagrosa, mas o que a gente traz para esses alunos é justamente método, para que eles diminuam as chances de erro e aumentem as chances de êxito. Eu sempre falo de chance porque empreender carrega risco, a gente não consegue tirar isso da mesa. E aí me conta como é que isso se deu na sua cabeça, no caso, né? A gente já estava construindo ali o programa de aceleração, mergulhando no seu negócio, te entregando exercício para modelar processo, para levantar custo, para, de fato, planificar tudo isso, para a gente discutir preço, para a gente discutir crescimento. E aí você nos trouxe essa inquietação sobre os alunos que você formava lá na residência da UERJ. Como é que isso aconteceu na sua cabeça? Como que você pensou, eu acho que a HubSeed pode construir comigo esse produto? Conta pra gente. Boa pergunta. Eu sou uma pessoa naturalmente inquieta. Somos, né? E eu sempre quero tentar melhorar para mim, mas também melhorar para as outras pessoas, né? Eu tenho essa característica que é boa, de forma geral, e que também me dá alguns ônus, né? Mas eu percebi que eu comecei a ser uma referência entre os residentes de perguntar de como fazer um consultório dar certo e como ter felicidade, né? Eu costumo falar com eles, uma palavra que às vezes a gente fica com vergonha de falar, mas que é isso, você tem que ter tesão no que você faz, né? E eu acho que de alguma forma eu transparecia e transpareço isso para eles. E aí eles começaram a me perguntar informalmente, como você fez? O que você fez? Me explica, como que faz? E aí, no final do ano passado,
com uma turma que estava formando, uma turma de médicas excelentes, mais uma turma, e talvez uma das melhores que já tenham passado desde que eu estou lá como preceptora. Elas, Fernanda, vamos fazer uma reunião online? E eu fui traçando o perfil de cada uma delas e trouxe alguns insights. Quando terminou, isso eu fiz de forma voluntária, né? E aí, como professora mesmo, né? Responsável pela formação delas. E aí elas, Fernanda, isso dá um curso. Você não tem um curso? Eu falei, estou fazendo um programa de aceleração de clínica e tal, para expansão. Aí eu falei, deixa eu falar com a Ana. Aí eu falei, porque eu acho que no mercado não tinha um programa, e não tem, agora tem a gente, um programa para esse momento, né? Que a pessoa terminou a formação dela, fez uma ótima formação, eu sempre tive essa preocupação, falei, Ana, eu quero triar, que eu não quero pegar profissional ruim, profissional charlatão com formação duvidosa. Então, assim, tem muitos profissionais bem capacitados, mas que estão perdidos no mercado, né? E precisam de alguém para ajudar nessa estruturação, porque esse não desiste, né? Desiste. E aí foi quando eu trouxe essa proposta para vocês, e vocês tentaram entender e toparam, mas não me disseram não, mas falando, deixa eu entender quem é esse público, né? E surgiu o programa. Uma das primeiras inscritas é uma ex-residente minha também, né, a Raíssa, que quem não viu o podcast gravado com ela, assista. E aí ela, não, vambora. E a gente vê o crescimento que os participantes tiveram, né, desde o workshop, quando tiveram mapeado onde eles estavam, qual caminho eles poderiam seguir para alcançar o que eles queriam e toparam seguir com a gente no programa, é muito bonito. Até arrepiada aqui, porque não é só um produto de venda para ganhar dinheiro, né? A gente quer que também mais pessoas também tenham tesão naquilo que elas fazem. Sim, a gente estava conversando sobre isso no episódio anterior, Fernanda, que é aquilo que a gente não abre mão. E a gente não abre mão de realmente entregar conhecimento que gera transformação. Eu acho que essa é uma premissa da empresa, da HubCity, das pessoas que estão compondo isso, né? Uma premissa que você sempre coloca na mesa. Eu não abro mão de entregar resultado de saúde para o meu paciente. Eu não abro mão de entregar um conhecimento estruturado para os meus alunos. E essa é quase a nossa bala de prata aqui, né? Nosso trunfo, talvez, porque a gente vê tanta gente vendendo fórmula milagrosa, vendendo soluções que não funcionaram para ninguém, tampouco para a própria pessoa, que a gente fica realmente assustado. E quando a gente acompanha esses alunos, e eu estava refletindo sobre isso, a gente realmente colhe resultados muito mais rápido do que a gente estava imaginando. E do lado de cá, a gente também está apostando, né? A gente também desenha um produto que tem um método que a gente já testou e validou, mas a gente precisa formatar para aquele público-alvo. E aí, esse momento de digestão que você colocou é exatamente isso. Eu tenho que entender qual é a persona, quais são os conhecimentos que a gente consegue levar para eles, que eles compreendam, porque o que você compreende não é o que eles vão conseguir dar conta de compreender. Você está há 10 anos na trajetória, né? Você já trouxe para a gente demandas específicas, você já se vê gestora do próprio negócio. Não posso simplesmente pegar o programa de aceleração e entregar para eles. Eles estão num momento de consciência diferente, num nível de maturidade gerencial diferente também. Então, construir esse produto é realmente olhar para as dores, para as objeções, para os desafios, para o momento deles e formatar uma jornada que leve esses alunos, né, realmente de um ponto A para um ponto B factível. E eles não vão chegar no seu ponto de 10 anos de trajetória, mas eles precisam sair da inércia. E é o exercício que a gente faz diariamente com eles, né? Não se amedrontem com as ferramentas novas. A gente tem muita coisa para aprender? Tem. Só que com clareza, com passo a passo, a gente consegue colher esses resultados. E eu fico muito feliz em ver, por exemplo, a Raíssa, que chegou com 3 medos a cada 4 palavras que ela falava, hoje falando, eu fiz as pazes com alguns desses medos, deixei outros para lá e estou começando. Eu já tenho meu próprio espaço, eu já consigo entender o meu tempo de consulta, já estou precificando de forma mais adequada. Então, isso é desfecho para a gente, né? Do ponto de vista gerencial, quando o nosso aluno dá esse passo, isso para mim é um resultado potente. Qual que é a sua visão, Fernanda, pensando nas próximas turmas, aproveitando que a turma 2 está com inscrições abertas? Quais são as expectativas que estão aí do seu lado, olhando para trás, olhando para os resultados que a gente já está colhendo?
Minhas expectativas são maravilhosas e reais, né? Pé no chão, sempre. Que eu acho isso importante, né? Eu sempre tive dificuldade de pensar em fazer mentoria. Várias pessoas já tinham me falado, Fernanda, por que você não ensina para as outras pessoas como você fez? Porque eu falo muito isso, são pessoas diferentes, são trajetórias de vida diferentes, são escolhas possíveis diferentes para cada indivíduo. E eu sempre fiquei com medo de como eu vejo várias pessoas vendendo e ok também, mas não é a forma que eu me sentiria confortável de vender sucesso, né? O que é sucesso? É muito particular o que é sucesso para cada um, né? Então, sucesso para a Fernanda é diferente do sucesso da Ana, talvez diferente do sucesso da Bianca, da Raíssa, da Débora. Mas eu quero que os nossos próximos alunos, a partir do que a gente viu, que a gente conseguiu trabalhar com essa última turma, né, com a nossa primeira turma, se sintam seguros, capazes, autônomos, entendendo que o conhecimento deles precisa ser continuamente construído. Eu costumo falar nas minhas aulas para médicos, né, sem ser da questão de gestão, que médico tem que ser curioso. Né? Então, tem que ter um espírito curioso quando escuta um paciente. E talvez a gente tenha esse mesmo olhar para o nosso negócio. Né? Então, o que eu posso fazer para ficar melhor? Para ficar melhor para mim? Porque, assim, o médico, para cuidar bem de outra pessoa, ele precisa estar bem. E estar bem também inclui dinheiro. Né? Então, a gente tem em geral, o profissional de saúde tem um pouco dessa trava de falar de valores, né? Mas você tendo uma boa formação, é justo que você seja bem remunerado por isso. E a minha expectativa é que a gente consiga fazer com que mais profissionais de saúde enxerguem o seu valor, tenham resultados financeiros também com o conhecimento, para continuarem investindo no seu conhecimento. Eu costumo dizer isso para os residentes. Falei, cara, se organiza, porque você não vai ter dinheiro para você ir a um congresso. Você não vai ter dinheiro para fazer um curso, porque não vai dar. Porque para a gente fazer um curso ou ir a um congresso, você vai ter que pagar a inscrição. Vai ganhar do laboratório, ok. Mas você vai ter que deixar de trabalhar X dias. Se você não tiver organização, você não vai conseguir ir. Então, a expectativa é essa, de continuar gerando transformação na vida de cada profissional de saúde, para que cada profissional de saúde consiga gerar transformação naquele público de pessoas que ele atende. E olhando do lado de cá, Fernanda, fazer conta, né? Quando você coloca esses pontos, quanto custa a minha hora, a hora que eu tô deixando de atender para estar num congresso? Geralmente eles nem imaginam que isso... A gente não tem noção. Exato. Isso me preocupa muito, porque muitas vezes esse médico ele vai olhar o preço com base no colega, na região, ou alguém falou aquilo para ele, e as pessoas ficam criando fórmulas mágicas, né? Multiplica por 2, dá 3 pulos para a esquerda. Eu fiz isso. E aí eu vi que eu tava trocando dinheiro. Exato. Né? E aí eu tava insatisfeita, eu falei, poxa, eu tô estudando pra caramba, eu sou uma profissional bem capacitada, eu sei que eu sou boa, mas por que não tá sobrando nenhum dinheiro? E quanto mais você trabalhava, menos sobrava. Exatamente. Você tava criando um ralo ali, você tava drenando esse recurso. Né? E muitos colegas estão nesse momento, então acho que o nosso objetivo é alcançar esses colegas e ajudá-los a começar a ter indicadores, a medir e entender como vai funcionar o negócio de cada um deles, né? Dentro do público deles, do local que eles trabalham, da formação que eles têm e o quanto isso pode ser organizado para eles conseguirem viver melhor do negócio. O consultório é um negócio. Fernanda, qual que é a sua percepção sobre... Assim, a gente tem monitorado o número de médicos formados no Brasil. Eu assisti uma defesa de dissertação, né, de mestrado, ontem, lá da USP. Eu estava como, não banca, mas a... Suplente? Suplente, assisti. E ela trouxe um número que eu não tinha visto ainda, mas a expectativa é que no fim de 2025 já tenha pelo menos 1 milhão de médicos formados. O último número que eu tinha visto eram 634 mil no final de 24, e esse número ele quase dobra até o final desse ano. E muitos médicos ainda chegam até mim perguntando, mas eu tenho mesmo que saber gestão? E parece tão óbvio pra gente, mas eu sempre me preocupo em realmente explicar, botar as evidências na mesa, porque na minha percepção, e eu quero ouvir a sua também, não dá mais pra brincar de ser médico de forma amadora.
Assim, eles provavelmente não vão conseguir construir uma trajetória consistente que remunere de forma minimamente compatível com a formação. O que você tem visto aí do lado daí e especialmente olhando para esses alunos que se formam? Quais são as expectativas profissionais deles? Eles ainda estão iludidos? Como é que isso está acontecendo dentro do segmento? Então, eu fico bem preocupada. Ontem eu estava conversando disso com uma amiga, porque, como posso explicar, ser médico, se for médico de verdade, né, exige uma entrega muito grande, financeira e pessoal, né? Então, independente se a pessoa fez faculdade pública ou privada, teve um investimento financeiro ali daquela família, naquela formação, e um investimento pessoal daquela pessoa, daquele aluno, né? E aí depois você termina, você quer continuar sendo um profissional sério, bem formado, aí você faz mais um outro concurso para fazer uma residência, talvez você faça outra, igual eu fiz também, igual a maioria dos meus colegas fazem. Então são aí pelo menos 10 anos de formação, sem vir a parte acadêmica, se você quiser fazer um mestrado ou doutorado. E aí você cria expectativas, e você cria expectativas financeiras, né, de retorno para aquele investimento seu e da sua família, né? E principalmente pessoas que vêm em realidades de menor poder aquisitivo, né? E eu fico muito preocupada com esses novos médicos, porque eles têm uma expectativa de renda muito alta, que não vai ser factível, não vai ser possível dentro da qualidade de vida que eles querem ter. É possível ganhar muito dinheiro com a medicina? Mas talvez de uma forma que você não consiga ter sua vida pessoal da forma que você planeja, que você pensou. Então, eu acho que precisa ter essas falas, inclusive na formação, na graduação, e depois na residência, educação financeira. Muitos médicos ganham bem e não têm dinheiro para pagar um curso, né? Então, assim, porque o custo de vida de um médico, pelo padrão da própria sociedade, o médico tem que ostentar, tem que mostrar fazer o tempo todo. E com a rede social isso está muito mais evidente. A última turma que se formou, fui homenageada, tive a honra de ser homenageada pela turma das últimas residentes. E eu falei isso com elas de mensagem. Falei, não façam escolhas pensando no que vocês têm que mostrar no Instagram. Para vocês terem uma vida profissional prazerosa e com um retorno financeiro para vocês, vocês vão ter que se permitir alguns desconfortos. Sim. Né? Porque senão você vai ter que entrar na roda do jogo e a roda tá girando para empresas grandes ganharem dinheiro e não você. Exatamente, porque teve um grande gestor de saúde que já faleceu, que ele falava que o médico é a melhor mão de obra que existe, né? Bem formado e tem em todo lugar e cada vez vai ter mais e mais barato. Exato. E essa abundância também gera necessidade de diferenciação, né? Então, se você não quer empreender para o seu próprio negócio, você vai estar gerindo o negócio de alguém, vai estar liderando a equipe no negócio de alguém. Se você pensa em seguir, de fato, uma carreira de crescimento, na parte assistencial você chega num teto. Sim. E aí quem migra para o gerencial consegue ali uns salários maiores, mas precisam também de diferenciação. São descartados. Eu já cheguei a ver, quando eu trabalhava numa grande empresa de saúde, profissionais excelentes que escolheram esse caminho gerencial, né? Tinham esse talento de gestão totalmente substituíveis, assim, e o colega ficar sem chão quando perdia o emprego, porque já tinha uma renda muito alta, né? Compatível com o cargo gerencial, mas que não sabia mais ser médico. Sim. Né? Então, sempre foi uma coisa que eu sempre sou uma pessoa muito observadora, então eu tentava enxergar qual caminho eu podia seguir. E que fosse também consistente com os seus princípios, né? Colocar realmente na mesa o que é negociável e construir em cima desses pilares sólidos, né? Sim. E, Fernanda, pensando em próximos passos para o programa, o que espera esses alunos na nossa turma 2? O que a gente vai trazer de novidade aqui? Na largada, a gente aumentou 1 mês do nosso acompanhamento, porque esse aluno precisa realmente digerir alguns elementos daqueles, mas pensando em entrega, em percepção da Fernanda de mercado, amadurecimento da Fernanda no próprio consultório, na expansão do próprio consultório, o que você vai colocar ali para esses alunos nessa segunda turma? Cara, falei bem carioca agora, lembrei que é da Raíssa, né? Então, muito tesão, que eu acho que é essa palavra. Eu realmente tento fazer na minha vida tudo que eu acredito, tudo eu faço com intencionalidade, e eu tento passar isso para os alunos.
muito pé no chão e entendendo que é possível ter um consultório que te dá resultado de saúde para você e para o seu paciente, como é o meu bordão ali no Instagram, e que você vai estar transformando a vida dos seus pacientes e a sua também, né? Então, a gente vai estar trabalhando, pensando de uma forma que cada um saia transformando a vida dos pacientes e a própria vida. Muito, muito, muito bom, Fernanda. Eu estou muito positiva com essa turma. Tenho convicção de que vai ser uma turma bem especial. E o João Enciumado já falou que a turma 2 não vai ser tão especial quanto a 1. É legal ver os colegas também se ajudando e se indicando, né? Tenho certeza que ele falou isso brincando, porque a gente realmente cria muito carinho pela construção que a gente foi fazendo com cada grupo de alunos. E, bom, do lado de cá, a gente vai ter conta para fazer. Os alunos não vão poder fugir dessas contas. E a gente precisa fazer conta para definir nossos alvos financeiros, nossas metas, nosso preço, nossa estrutura de custos. Então, construir modelo de negócio não é para amadores. E ontem eu estava conversando com uma das alunas que vai fazer parte da turma e ela falou, caramba, mas é muita coisa. Eu falei assim, não vou mentir para você, mas você vai estar amparada. A gente já estruturou um passo a passo que aumenta as suas chances de sucesso. Então, quanto a isso, fica tranquila. A gente é muito boa nisso. Sim. Esse é um ponto, né? E o curso vai ser capitaneado por nós duas e a gente vai aproximando profissionais que sejam necessários dentro desse ecossistema, né, Fernanda? Acho que esse é um ponto também de, talvez, segurança, né, para esse aluno. Tem a nossa cara. E eu acho que se as pessoas, de alguma forma, se identificam, né, com as nossas trajetórias, e eu acho que fica claro para quem vai olhar no seu LinkedIn, no seu Instagram, no meu LinkedIn, que eu quase não mexo, mas está lá no meu Instagram, que a gente realmente tem tesão no que a gente faz, a gente se capacita muito para estar fazendo aquilo, e a gente não quer vender solução milagrosa, a gente quer trazer soluções reais e possíveis para cada pessoa que está ali confiando na gente, né? Eu acho que é a frase clássica, né, da classe média brasileira, né, que o nosso nome tem muito valor. Sim. Né? Então, eu tenho muito apego ao meu nome, à marca que eu construí, a minha marca pessoal. Sua reputação, a minha reputação. Vejo isso em você também. Então, agradeço sempre a todos os colegas que confiam nessa Fernanda e estendendo a Ana e a Hub City, porque a gente quer realmente entregar verdade, solução, caminho, possibilidades concretas e bem reais, né? Fernanda, para a gente fechar nosso papo de consultório de hoje, deixa para os colegas, para os nossos ouvintes, uma transformação que já aconteceu com você e que você deseja que aconteça com eles também. Assim, que mensagem você deixaria para eles nesse momento, considerando o contexto político, econômico do nosso país, que você deixa aí para os colegas? A mensagem que eu posso deixar é que a gente olhar para o nosso conhecimento e para o nosso projeto de consultório, para quem não tem ainda, de forma séria mesmo, olhando as dificuldades, olhando os números, vai permitir que a gente tenha liberdade de aceitar o que fazer ou não. Né? Então, acho que talvez uma das minhas principais conquistas nesses anos de medicina, eu vou fazer 20 anos de formada ano que vem, é eu poder falar o que eu quero fazer ou não. Então, isso em todas as relações, com a indústria farmacêutica, com o paciente, eu consigo falar qual é o meu limite, no meu ambiente de trabalho onde tenho chefia, porque eu tenho autonomia. Perfeito. E isso, eu acho que é um poder, assim, inegociável para qualquer profissional, principalmente quem lida com saúde. Esse foi o nosso movimento por aqui também, Fernanda, resgatar a autonomia não só sobre o nosso tempo, mas principalmente sobre o nosso conhecimento. Acho que isso é libertador, a gente acorda sabendo que a gente só vai fazer aquilo que está alinhado ao nosso porquê, ao nosso objetivo. Fico muito feliz de compartilhar esse espaço de construção com você, de obter esses resultados para os alunos junto com você, de acompanhar a sua trajetória de crescimento do consultório também. E, bom, acho que é só o começo de uma trajetória muito bonita que a gente vem plantando, e vai colher com certeza. Obrigada, Fernanda. Por nada. Como diz Lenine,
quando eu olhar para o lado, eu quero estar cercado só de quem me interessa. Muito bom, maravilha, maravilhosa, excelente, Fernanda. E bom, se você também se interessa por empreender dentro do seu consultório, construir de fato autonomia sobre o seu tempo, sobre o seu conhecimento, acompanhe a gente por aqui. A nossa temporada Papo de Consultório nasceu para isso, para colocar a verdade na mesa e compartilhar insights importantes. E se você quer participar da turma 2, aproveita, eu vou deixar o link de inscrição aqui e a gente te encontra lá. Acompanhe a gente, tem muito mais episódio vindo por aí.